Bom, nesse vídeo vamos conhecer aí o ACD Auditor, software, né, para execução do trabalho de auditoria externa, auditoria independente. Na tela do seu notebook, né, vai existir dois ícones da instalação do sistema. Um é acesso ao sistema ACD Auditor, onde fazemos a execução da auditoria, e a gente também vai ter o ícone importador, que é para preparar os arquivos para fazer a importação da contabilidade auditada. Bom, então vou acessar aqui o sistema, vamos acessar aqui a tela inicial e vou fazer uma apresentação resumida de todo o sistema, de toda a proposta aí de trabalho do sistema, passando as principais informações. Bom, essa daqui é a tela inicial, é onde fazemos o cadastro da empresa auditada e o cadastro do período auditado. Aqui tem uma série de recursos de mensagens entre os utilizadores do sistema, agenda corporativa, aqui é possível fazer o controle de cada equipe de auditoria, qual cliente, cada semana, então é possível utilizar essa agenda para controle geral, né, dos trabalhos de auditoria da empresa. Aqui tem um botão de suporte online, mas a nossa sugestão é usar o suporte via Skype. O nosso principal canal de comunicação é Skype, aí também via e-mail ou telefone direto aqui no nosso escritório também tem atendimento de suporte. Esse daqui ele direciona para o site, né, e aí tem um tempo para recebimento, análise e retorno, então melhor aí já chamar direto a gente aqui. Tem um manual do sistema, esse manual de ajuda é o manual completo do sistema, ele vai trazer item por item, explicações gerais, enfim, de cada parte do sistema, de como usar cada botão. Esse é o manual geral do sistema. Bom, aqui tem um botão de vídeo, mas os melhores vídeos a gente envia direto mesmo. A gente tem um controle paralelo de vídeos aqui do Brasil, em português, né, brasileiro. Então a indicação tem aqui um conteúdo, está em português de Portugal, mas os vídeos que a gente envia separado, né, que já enviamos no caso, tem aí, né, já mais direcionado para a nossa necessidade. Bom, eu vou abrir aqui um determinado trabalho de auditoria. Aqui tem os recursos de controles, por exemplo, controle de qualidade aplicado pela empresa de auditoria sobre os trabalhos executados, controle de todos os trabalhos em andamento e recursos, por exemplo, transferência de dados entre exercícios. Então aqui, por exemplo, a gente tem módulo de transferência de dados. E tem outros recursos adicionais aqui também. Eu vou acessar aqui esse trabalho, que é o exercício de 2016, terceiro trimestre, dessa empresa aqui, que é um exemplo, Festas e Arranjos LTDA. Login e senha para acesso, né? A gente está vendo aí que toda vez eu abrir o sistema, ele já pede o login e senha, abre um exercício, também solicita um login e senha. Então, só para esclarecer melhor, na sua área de trabalho, no seu notebook, tu tem aí seu ACD. O seu ACD só vai ter sua senha, não tem problema. Já o ACD do servidor vai ter lá a configuração de login e senha de todos os auditores da empresa. E aí cada um, na hora de acessar o servidor lá, abrir o ACD auditor do servidor, né, via o conexão remota, aí já vai inserir o seu login e senha lá geral do servidor da empresa. Bom, então esse ambiente agora que a gente está vendo aqui é o ambiente de execução do trabalho de auditoria. A principal proposta do sistema é fazer a importação da contabilidade auditada. A gente tem aqui o item 1, eu vou abrir rapidamente, são os primeiros itens do trabalho de auditoria. O que compreende, né, esses itens aqui? A gente vai ter, por exemplo, a comunicação com o auditor anterior, que a gente tem aí a base, né, da NBCTA aqui, 300, 315, e esses itens que mencionam aí a necessidade de, quando o primeiro trabalho de auditoria, fazer essa comunicação e formalizar isso em papel de trabalho, memorando, né, formalizar essa comunicação com a auditoria anterior. Tem também, por exemplo, aqui questionário de aceitação do trabalho, formalização de contrato, são itens ainda na contratação do serviço de auditoria, né? Por isso já fica aqui como item 1. Na sequência, a gente vai ter todas as opções de importação. Então, aqui é o caminho, né, a principal área no momento de carregar a contabilidade auditada. Então, o caminho para se fazer essa importação, em ordem aí, né, por exemplo, o caminho mais automático é via SPED contábil, o ECD.
Se eu não tiver o SPED, a gente faz a importação pedindo o diário ou razão contábil, mais o plano de contas, né? Também o balancete analítico do período auditado. Também permite fazer a importação somente com o balancete analítico, seja do período completo ou via balancetes mensais. Porém, a gente perde alguns recursos, né, do sistema, visto que a gente não vai ter o lançamento contábil, né, o detalhe ali, o razão de cada conta, com tudo que aconteceu nesse período auditado. Bom, feita a importação, a gente entra aqui no circuito contábil. Então, por exemplo, eu consigo visualizar o diário por aqui, ver os balancetes, gerar os saldos mensais, tudo a partir do diário ou, do caso do SPED, a partir do conjunto de movimentação contábil aí completo do período. O resultado principal dessa importação é a geração do balanço patrimonial e a DRE. São as duas demonstrações que são geradas automaticamente como resultado da importação. O sistema separa aqui no item 3.5.2, né? A gente está vendo aqui ativo, passivo e resultado. Então eu vou mostrar aqui, por exemplo, o ativo. Então esse é o último passo do processo de importação, né? A hora de visualizar o balanço é aquele momento que eu vou pegar o balancete apresentado pelo contador lá da empresa auditada e verificar se toda aquela leitura que o sistema CD Auditor fez, esse balanço gerado, está batendo com os saldos apresentados no balancete. Então aqui, a partir desse momento, o auditor não vai mais ter nenhuma dúvida ou preocupação quanto à veracidade dos dados. Por exemplo, aqui a gente já está vendo o balanço 2016, 2015, análise horizontal e análise vertical dos saldos aqui como recurso já automático, né, de revisão analítica. Mas o principal, a gente consegue gerar aqui embaixo o Excel para revisão analítica, exportar saldos para revisão analítica. Bom, carregando esse botão, o CD Auditor vai fazer a geração de um arquivo Excel. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. Bom, aqui já abriu o arquivo. Eu vou ajustar a largura das colunas e vou converter o formato do número. Vou converter o formato do número para o formato contábil. Bom, aqui então a gente vê nas primeiras colunas que ele repete a informação que já estávamos vendo lá na tela do sistema, o saldo e análise horizontal. Depois ele vai abrir aqui o total de débito em janeiro, total de crédito, saldo em janeiro. E vai fazer a abertura para todos os meses. Então esse daqui é o saldo líquido, não é o saldo contábil. Nessa demonstração que a gente está vendo, ele considera somente o débito e o crédito dentro do mês, mas também aqui no sistema vai ter a opção de gerar os saldos acumulados para a revisão analítica e também gera o mesmo Excel. Mas o mais importante da gente entender aqui é o seguinte: na primeira coluna onde a gente tem aqui o número da conta, esse nível de abertura do balanço foi definido no momento da importação. Eu poderia criar esse balanço no nível mais analítico possível. Bom, esses níveis que a gente está vendo, todos são sintéticos. O que significa isso? Toda a somatória de todos esses níveis foram feitos pelo próprio CD Auditor. Então, o processo de importação resulta na conferência geral de somatória e movimentação contábil mensal em todos os níveis. É uma verificação completa. Bom, voltando na tela do sistema, vou fechar aqui o Excel. Então esse Excel, a gente vê aqui, ele veio para a área de trabalho, né? Só para reforçar aqui. Bom, então eu mostro esse arquivo Excel para a gente ver a potência na leitura da contabilidade. Então é um software para auditoria com um módulo contábil dentro, né? Então o auditor passa a ter aí um módulo contábil daquela contabilidade auditada. Bom, nessa mesma linha de raciocínio, descendo aqui aí, continuando a execução do trabalho de auditoria, a gente tem aqui a parte do planejamento. Eu vou mostrar aqui primeiro o item 4.1, revisão analítica. O sistema tem diversos recursos de revisão analítica. Por exemplo, eu vou abrir aqui o item 4.1.2. Ele tem um esquema automático de apuração do risco de revisão analítica no planejamento. Vou aqui colocar no nível 6 do balanço e ele vai gerar um gráfico onde é comparado os resultados da análise vertical com os resultados da análise horizontal.
E ele vai fazer um confronto entre esses dados, apurando aí o risco. Então, aquela conta que tem uma variação de saldo entre o período auditado, né, tem uma variação muito alta e também tem uma representatividade muito alta no total da área, né, por exemplo, aqui no total do ativo, então vai ter um risco vermelho, seria. Então, ele define aqui, ó, tem uma tabela, deixa eu só carregar aqui para o lado para a gente ver aqui, ó. Então, ele tem esse quadro e são em 5 níveis, né, de muito baixo a muito alto. Ele vai casando aí a variação, análise horizontal, com a análise vertical dos saldos para apurar esse risco. É um recurso já automático como resultado da importação. Um outro recurso que é bem potente no sistema, a gente tem aqui, ele chama-se tipologias de lançamento. Então eu vou pôr aqui visualizar, ó, o sistema cria um papel de trabalho de forma automática, também já aí no resultado da importação, onde ele faz uma leitura em todos os lançamentos contábeis, identificando todos os tipos de operações, identificando todos os tipos de lançamentos. Cada linha preta dessa que a gente está vendo é um tipo de lançamento identificado lá no diário. O sistema colocou aqui para a gente em ordem decrescente, do tipo de lançamento que ocorreu mais vezes para o que aconteceu, né, para o que tem menos ocorrências aqui, ó. Então, o que aconteceu mais vezes? Ocorreu 579 vezes, envolvendo a conta do ativo e de despesas. Aqui a gente vê, ó, adiantamento de viagem e viagem de estadias per noite lá em despesas. E totalizou 116 mil. Então, cada tipo de lançamento ele já vai ter aqui, eu faço o clique duplo, eu já tenho uma área para evidenciar a análise, né, do auditor, fazer aí comentários e evidenciar essa análise. Tem aqui como a gente colocar evidências, eu tenho como colocar arquivos, por exemplo, eu tenho o contrato desse tipo de operação, então isso tudo já vai enriquecendo aí o papel de trabalho do auditor. E além disso, além de também poder criar papel de trabalho com esse tipo de lançamento aqui, com essa operação, eu posso simplesmente visualizar para tomar conhecimento aí o detalhe de cada lançamento. Então aqui a gente vê, ó, que esse tipo de operação é débito dessa conta aqui de despesas e crédito baixando o saldo lá de adiantamento de viagens no ativo, é a prestação de contas, né, de viagem. E é somente esse tipo de lançamento que a gente está vendo aqui, ó, 579 vezes que ocorreu. A gente vê que a gente tem aqui uma linha para o débito e uma para o crédito, né? Então, das 579 vezes que ocorreu, né, a gente está aí vendo mais de 1000 linhas somente desse tipo de lançamento aqui. Aqui pela linha de título a gente já consegue enxergar bem, né, o título da conta que está recebendo o lançamento. Bom, vamos supor, eu quero ver qual foi o maior adiantamento de viagem que teve. Então eu clico aqui em débito, ó, o sistema já colocou em ordem crescente. E eu já consigo ver aqui, ó, na última linha, o maior lançamento desse tipo de operação, sabe? É um papel de trabalho bem rico aí para revisão analítica. E também é muito importante destacar aqui nesse papel, a gente vê aqui, ó, o segundo tipo de lançamento que ocorreu mais vezes já totalizou mais de 2 milhões, ó, ocorreu 519 vezes. Então aqui a gente já vê que tem um valor aí, né, uma materialidade já significativa aí para análise. Envolve aqui, ó, isso daqui é coisa de exportação lá em despesas e aqui o banco, né? E o que é importante destacar nesse papel é o seguinte, que o auditor ele vai tomar conhecimento de todo tipo de lançamento que aconteceu no período auditado. Inclusive, por exemplo, aqueles lançamentos que ocorrem poucas vezes e tem um total... Ó, por exemplo, esse daqui ocorreu somente 4 vezes e tem quase 1 milhão aí de movimentação. Eu consigo já fazer o clique duplo, visualizar cada lançamento, né? O sistema já traz aí o débito e crédito dessa operação. Então aqui é uma conta lá do passivo, um fornecedor, com o banco tal, então são pagamentos. Eu consigo fazer o clique duplo no lançamento e visualizar o histórico completo, ver o número de documento. Ó, eu clico aqui no olhinho, já vejo o histórico completo e informações gerais do lançamento, ó, número de documento, tudo isso dados que veio no arquivo que eu usei para importação, né, no diário, no Razão ou no SPED. Enfim, então o auditor passa a ter acesso aí a 100% organizado, né, 100% do diário, organizado por tipo de lançamento, né, por quantidade de vezes que ocorreu, o total envolvido, né, em valores, enfim.
fazer anexo de evidências, né, tudo isso. Então aqui nesse item 4.1 a gente tem aí diversos recursos para revisão analítica. Por exemplo, indicadores econômicos financeiros, a gente consegue formalizar aqui, né, liquidez, índice de liquidez, de giro, rentabilidade, tem o ROI, o ROA, EBITDA, todas aquelas fórmulas, né, matemáticas de indicadores econômico-financeiros, conseguimos configurar, né, de uma forma aqui que pegamos os saldos contábeis da importação e geramos essas análises também com recurso automático do sistema CD Auditor. Análises em gráficos e outros recursos aqui desse item. Aqui nesse primeiro item do planejamento tem a parte de avaliação de riscos. A gente vai tratar aqui, resumidamente, é o seguinte: avaliação do risco inerente e avaliação do risco de controle interno. Então, para cada um desses, o sistema CD Auditor, ele já traz aí um conteúdo técnico bem amplo, com questionários de avaliação de controles internos de diversas áreas. O mesmo para avaliação do risco inerente. Então, tem um questionário aqui do risco inerente, dividido em 3 grupos, e engloba aí todas as situações aí possíveis de análise do risco inerente, formalizando o planejamento. O resultado aqui principal do planejamento, a gente vê aqui cálculo da materialidade, programa de trabalho. O resultado principal do planejamento vai ser essa matriz de riscos que eu vou abrir agora. O sistema ele faz um quadro, resumo de todo o resultado do planejamento. Então aqui a gente tem o saldo do cálculo da materialidade, quase 10 milhões aqui. O sistema já pegou aqui, a gente está no ativo, né? Ele já pegou e colocou o que é material ou não material, de acordo com esse cálculo de materialidade. O resultado aqui já estava preenchido, né? Claro, estou fazendo uma apresentação mesmo. A gente já vê aqui a coluna do risco inerente, risco de controle interno, risco de revisão analítica e o risco de auditoria. Então são os 4 riscos que eu consigo fazer um clique duplo aqui, por exemplo, na linha. E já tomar conhecimento aí, o preenchimento, eu posso alterar, são 5 níveis, né, para apuração do risco. Tem aqui uma área de consequências dos riscos, umas conclusões, explicações, explanações, que seja uma área aí, porque todo o resultado desse planejamento ele já vai estar disponível lá na execução dos testes substantivos. Então aqui eu cadastro os riscos, faço todo esse preenchimento geral do resultado do planejamento. Bom, aqui nas abas seguintes desse plano geral, né, estratégia geral aí da auditoria, a gente tem aqui conclusões de cada tipo de risco. Então eu tenho aqui para cada um dos 4 tipos de riscos aqui no planejamento, eu posso fazer o clique e depois entrar para fazer um comentário geral, explicação geral, porque tudo isso, repetindo, vai estar disponível lá nos papéis de trabalho na hora da execução dos testes substantivos. Então todo esse planejamento é o que vai determinar qual nível de teste substantivo, né, qual profundidade desses testes vai ser aplicada lá para realmente ter a segurança aí dos saldos apresentados. Bom, continuando, vai ter aqui uma área de cadastro do risco, é bem assim, exatamente a determinação das NBCTAs 315, 330 principalmente, e também entra com a 240, a parte do risco de fraude, enfim, exatamente aí uma novidade, tá, do sistema, fez parte da última atualização. E a gente vê aqui, por exemplo, que diversos campos vai trazer aqui embaixo, por exemplo, NBCTA 315, item A111, que fala sobre as assertivas, né, as afirmações que o auditor deve classificar cada tipo de risco material identificado. A gente tem aqui NBCTA 240, né, se o risco é significativo ou não, confianças nos riscos ou não. Manual de ajuda aqui já traz a NBCTA 315. Enfim. Novamente tem um quadro resumo com o resultado desse planejamento, cálculo da materialidade, pessoal e equipe. A última aba vai ficar aqui de forma automática, isso tudo a gente vai ver bastante assim no treinamento, né? Todos os passos de programa de trabalho que foram aplicados lá nos papéis. Então, o resultado do planejamento, né? O resultado do planejamento é a definição de quais programas de trabalho serão aplicados para a execução dos testes substantivos lá nos papéis de trabalho, nos testes de saldos, né, e lançamentos contábeis, lá movimentação contábil.
Bom, então aqui a gente viu a parte do planejamento. Aqui a gente entra na parte da execução, depois tem revisão e a opinião final, o relatório. Porém, todo o conteúdo disso que a gente está vendo aqui, todo esse conteúdo, ele fica organizado em 3 itens. Tá? Todo o trabalho de auditoria vai ficar organizado em 3 itens. A gente vai ter aqui arquivo geral, arquivo corrente e arquivo permanente. Então os auditores que executam o trabalho de auditoria em campo, no geral, eles só vão acessar arquivo geral, arquivo corrente e arquivo permanente, muito pouco ainda o arquivo permanente. O trabalho de auditoria se executa 99% usando somente o arquivo geral e o arquivo corrente. Tem vídeos, tá, para falar de cada tema desse que a gente está passando aqui nessa apresentação. Eu vou mostrar aqui rapidamente ó, o arquivo geral. O que tem o arquivo geral? Ó? Vou abrir aqui. É um roteiro. Ele tem 2 explicações. Primeiro, ele é um roteiro completo do trabalho de auditoria, obedecendo a NBCTA. Então a gente começa aqui, ó, vou fechar um pouco para não ficar tão poluído. Ó. A gente tem o primeiro grupo aqui, aceitação e continuação do trabalho. Pô, aqui a gente tem toda a ISA e, para nós, principalmente a NBCTA aplicada. Pontos de revisão, para depois formalizar, e os papéis de trabalho. Esse daqui é só um título, né? Não vai ter papel de trabalho, mas dentro vai ter as opções. Ó, comunicação com o auditor anterior. Então já tem um arquivo Word aqui anexado, eu posso entrar aqui, fazer assinatura, o revisor vai entrar aqui e vai assinar, e vai fazer comentários de revisão aqui, por exemplo, ó, tem um exemplo aqui. Então tem NBCTA, ISA, né? Para cada item. Questionário de aceitação, pô, esse daqui já é diferente. O questionário de aceitação, eu posso anexar um arquivo aqui com o questionário, um Word, um Excel, mas eu tenho aqui um recurso automático do sistema. Ó. Ele fala aqui, clique aqui para... É um questionário para aceitação ou não, né, do trabalho de auditoria, já do próprio sistema CD Auditor, então já é um conteúdo técnico. O sistema, ele, em vários itens ali do arquivo geral, vai ter esse conteúdo técnico, tá? Precisa dar uma olhadinha, enfim, e ver já a aplicabilidade pela empresa de auditoria já desse conteúdo técnico. Então esse daqui já é certeza que é muito bem completo. Cada questão aqui, ela já está referenciada aqui, ó, com a ISA, que é a nossa NBCTA, então... Isso enriquece bastante aí a metodologia técnica aplicada, né? Bom, então descendo aqui, ó, a gente esses primeiros itens são aqueles mesmos que a gente viu logo no comecinho do vídeo lá, que está lá em cima como os primeiros itens, mas ele também aparece aqui, né? Porque aqui é o geral, aqui é o resultado final do trabalho. Por exemplo, ó, a gente vai ter aqui a avaliação do risco global da auditoria, avaliação do risco inerente. A gente viu lá, a avaliação do risco inerente tem um questionário. Então eu clico aqui, ó, e ele me manda diretamente por aqui, né, a partir do arquivo geral, eu já acesso aquele questionário, ó, que estava dividido por título, geral, setorial, empresa, e a gente já tem acesso ao resultado da avaliação do risco inerente aqui do arquivo geral. Então, qual a referência do questionário, a referência que eu digo, o índice, né, da referência da organização dos papéis de trabalho desse item, do questionário de avaliação do risco inerente? A gente já tem aqui, ó, é o AG 04.2.1. Essa é a referência. Aqui vai ter a assinatura de quem fez, de quem revisou, comentários de revisão, a base que eu posso preencher aqui, ó, a NBCTA está em branco nesse item, eu posso editar dados com esse botão e colocar aqui qual é a NBCTA, né, que corresponde a essa necessidade ou qualquer outro tipo de informação aqui necessária na aba ISAs. Também posso anexar arquivos, mas ele já, né, a gente viu, ele já manda a gente para o questionário. Então, assim, todo o trabalho de auditoria, automaticamente ele já vai ficando organizado aqui dentro do arquivo geral. A gente viu, por exemplo, que tem um risco de fraude. Vamos ver aqui se ele tem recursos automáticos. Cálculo da materialidade, tudo a gente vai ter aqui no arquivo geral. Então, ó, quadro resumo dos principais riscos. Então, esse daqui, ó, eu consigo fazer um clique duplo e ele já direciona a gente para aquele ambiente onde a gente estava lá do planejamento. Então, isso que eu estou querendo, né, deixar bem claro. Aí é claro que é só uma apresentação resumida, mas toda a organização
do trabalho de auditoria vai sendo feito automaticamente aqui no arquivo geral. Então, o que isso significa? Eu posso executar o trabalho partindo aqui do arquivo geral, seguindo esse roteiro. Esse roteiro ele já é bem atualizado, mas ele permite ser parametrizado, ser configurado pela empresa de auditoria. Por exemplo, aqui embaixo tem dois grupos criados, ANS e Bacen. Vamos supor que a empresa de auditoria pode ter uma carteira de clientes de cada tipo, de cada regime. Então dá para se criar metodologias técnicas para cada tipo de empresa. O sistema ACD Auditor permite a configuração da metodologia técnica e a empresa de auditoria inserir essa metodologia aqui para deixar o ACD Auditor com a cara da empresa mesmo, com a metodologia técnica da empresa. Bom, então assim, todo o trabalho vai ficar dentro do arquivo geral, arquivo corrente e arquivo permanente. Tá? Eu vou mostrar aqui rapidinho o arquivo corrente. O arquivo corrente são os papéis de trabalho, são os testes substantivos. Tem um vídeo completão mostrando como executar isso. Então, por exemplo, a gente tem aqui as áreas auditadas, clientes nacionais, já foi feito algumas coisas, clientes exterior. Eu não vou entrar aqui no detalhe, isso daqui já tem um vídeo separado para falar de como eu faço o teste substantivo. O que a gente tem que ver aqui que é legal, por exemplo, a área clientes exterior que eu fiz lá o planejamento de avaliação de riscos, o resultado daquilo já vem para cá, todos os comentários, aqueles comentários, detalhes, porque aí o auditor que não participou do planejamento, ele toma conhecimento de tudo que foi feito, de todo o planejamento que tem para tomar suas decisões, seguir o programa de trabalho. A gente tem aqui, por exemplo, o primeiro item, programa de trabalho, mas ele já tem aí uma organização geral e também a informação da origem lá do trabalho, do planejamento. Isso é importante e também atende aí todas as exigências do trabalho de auditoria. O arquivo permanente ele é um organizador, exige um login e senha, porque eu consigo controlar o acesso ao arquivo permanente, que tem contratos, enfim, tem informações mais sigilosas que não são divulgadas, mas é simplesmente um organizador de arquivos. Eu clico aqui, dados do cliente, então eu posso vir aqui e anexar arquivos de dados do cliente. Dados históricos, atividades principais, contrato de auditoria, relatórios anteriores de auditoria, enfim, eu consigo fazer aí um controle de arquivos nessa estrutura de pastas. Essa ordem de estrutura de pastas aqui, eu consigo alterar e colocar a minha. Isso daqui, a gente vê que ela é bem extensa, oferece aí várias possibilidades, mas a empresa de auditoria pode entrar aqui, pode até zerar tudo isso e criar uma regra própria. O que não pode mudar? Tá vendo aqui o AP? Arquivo permanente. Isso daqui é referência de auditoria, é organização de auditoria, índice dos itens aqui de organização mesmo. O mesmo a gente vai ter no arquivo corrente, por exemplo, aqui eu vou abrir o arquivo corrente, o sistema cria os papéis de trabalho de forma automática. É resultado da importação, a criação dos papéis de trabalho. Então a gente vai ver aqui ativo, então vai ter AC, que é arquivo corrente, A de ativo, 1 do número da conta, então aqui a gente tem o ativo. E assim por diante, vou abrir aqui agora, ativo circulante, então é AC de arquivo corrente, A11, ativo circulante. E essa passa a ser a referência automática do trabalho de auditoria. Por exemplo, aqui no caixa já foi feita a contagem física. Então já tem um arquivo Excel aqui, que já foi feito um procedimento nessa área. O arquivo Excel já aparece aqui, contagem caixa. Então, toda a referenciação cruzada de folha mestra com folha subsidiária, tudo isso é feito de forma automática pelo ACD Auditor. Toda a organização é feita de forma automática pelo ACD Auditor. Bom, outra coisa também importante de comentar aqui é que o sistema ele já tem, dentro aqui da auditoria de controle de qualidade, o manual de controle interno de procedimentos da empresa de auditoria. Eu vou abrir aqui, ele tem essa capa aqui, mas eu fazendo um clique duplo nessa imagem, ele já vai abrir aí o arquivo em Word, que na verdade todo esse conteúdo está nesse arquivo Word aqui. Descendo aqui no índice, na segunda página desse arquivo, a gente já tem uma ideia do conteúdo que tem esse manual. Então ele é bem atualizado, a base é a ISA,
né? O nosso sistema CD Auditor ele foi desenvolvido em Barcelona, na Espanha, e está em vários países, né? Então, assim, a base geral do sistema são as ISAs, né? A Europa já adotou, né, as normas americanas, internacionais de auditoria antes, então o sistema acaba sempre estando um passo à frente aqui no Brasil, na questão de atualizações aí de acordo com as normas internacionais. Então aqui tem o índice, mas o que eu gostaria mesmo de só enfatizar nessa apresentação resumida é que aqui tem um comentário, ó, os nossos papéis de trabalho são arquivados em... Então é uma determinação nossa que isso daqui já é uma obrigatoriedade, né? Ó, AP, arquivo permanente, AG, arquivo geral, que é aquele que a gente viu, e o AC, que é o arquivo corrente, papéis de trabalho. Tá? Então aqui resume-se tudo isso que eu estava mostrando aqui no sistema, quanto à organização, né? O arquivo geral, arquivo corrente, arquivo permanente, resume. Esse último aqui são os três juntos, né? Para apresentação geral, AG, AC e AP. Mas pô, o arquivo geral, ó, só para fechar aqui a gente ter um entendimento, ó, dentro do arquivo geral é um roteiro super grande, né? Mas até os papéis de trabalho estão aqui dentro. Então, no item AG 20.2.1, que é a referência desse item geral aqui, ó, eu tenho todos os papéis de trabalho. Ó. Ele vai me mostrar numa forma diferente. Eu tenho aqui, ó, eu tenho como ir abrindo. Mas aquele teste lá de caixa, por exemplo, ó, ele está aqui no Excel. Eu já consigo fazer uma análise dos papéis de trabalho gerais, aqui partindo do arquivo geral também. Então, toda essa organização é feita de forma automática, né? Já tem um roteiro. E a auditoria, né, adquire assim, aquela tranquilidade de saber que tudo que tinha que ser feito realmente foi feito, porque está no roteiro aqui que foi seguido, tem como revisar, alguém revisou, pode ter 2 níveis de revisão, se quiser. A gente tem aqui os pontos de revisão, né, dá para alimentar aqui sem limites aí, praticamente, de comentários de revisão. Então essa primeira apresentação aqui, né, um resumo da proposta aí de trabalho. É claro que tem que ser definido muita coisa para se implantar o ACD Auditor, né? Quando a empresa tem uma quantidade maior de auditores, tem que definir quem vai ser responsável pelo cadastro dos trabalhos. E tudo isso a gente começa a avançar, mas nesse vídeo aqui é só para a gente ter essa ideia geral do que é o ACD Auditor. O primeiro passo agora no treinamento, o próximo passo depois desse vídeo, é a gente treinar, fazer uma importação da contabilidade auditada. Então vamos pegar um videozinho aí agora na sequência, né, para a gente treinar e ver como que os dados contábeis vêm parar aqui, né, no circuito contábil. Eu consigo depois, por exemplo, vir aqui visualizar o diário. Ó. Esse diário, só para curiosidade, ó, ele tem um pouco mais de 63 mil linhas de lançamento. Eu quero ver qual o maior lançamento a débito. Eu clico aqui uma vez em débito, ele já colocou em ordem crescente. Eu clicar com o botão direito e mandar inverter a ordem da lista, a gente já tem aqui do maior para o menor lançamento a débito. Enfim, eu consigo aí navegar pelos dados que eu estou auditando.